Vocês já ouviram falar do maior mistério marítimo de todos os tempos? Não, não é o Titanic nem o Triângulo das Bermudas. Estou falando de uma história tão bizarra e aterrorizante que parece ter saído direto de um conto de Lovecraft. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar nas águas sombrias do SS Ourang Medan. Tudo começa em junho de 1947. Navios que navegavam pelo Estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, ali entre Sumatra e a Malásia, começam a captar uma mensagem de socorro desesperada. Em código Morse, um operador transmitia o horror. A mensagem era clara e curta. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, caídos na ponte e na sala de mapas. Possivelmente toda a tripulação está morta. Imagine o arrepio na espinha de quem recebeu isso. Depois de um silêncio angustiante, a transmissão retorna com duas palavras finais: eu morro. E então, nada. Silêncio absoluto. O chamado vinha de um navio cargueiro holandês chamado SS Ourang Medan, que em malaio significa Homem de Medan. O primeiro grande mistério é que esse navio simplesmente não existia nos registros oficiais. Não havia registro dele em nenhum porto, nenhuma lista de embarcações, nada. Era um navio fantasma antes mesmo de se tornar um. Apesar da estranheza, a chamada de socorro foi levada a sério. Um navio mercante americano, o Silver Star, estava próximo e mudou seu curso para prestar socorro. Ao se aproximarem, a cena era paradoxal. O dia estava lindo, o mar calmo, mas o Ourang Medan estava à deriva, silencioso como um túmulo flutuante. A tripulação do Silver Star tentou contato por rádio, buzinou, mas não obteve nenhuma resposta. Algo estava terrivelmente errado. O capitão do Silver Star reuniu uma pequena equipe de resgate e eles embarcaram no navio misterioso. O que eles encontraram a bordo era um material de pesadelos. O convés estava coberto de corpos. Toda a tripulação do Ourang Medan estava morta. Mas não era uma morte comum. Seus corpos estavam congelados em posturas de puro terror, os olhos arregalados, fixos em algo invisível no céu, as bocas abertas como se estivessem gritando, os braços estendidos como se estivessem se defendendo de um inimigo que não estava lá. Não havia uma gota de sangue, nenhum sinal de violência ou luta. As armas estavam todas guardadas em seus devidos lugares. Na ponte de comando, o capitão estava caído, olhando para o teto com a mesma expressão de pânico. Na sala de rádio, o operador que enviou a mensagem de socorro foi encontrado morto, com a mão ainda no telégrafo, os dedos congelados sobre o aparelho. Até o cachorro do navio, um pequeno terrier, foi encontrado morto com os dentes à mostra, rosnando para o mesmo inimigo invisível. A equipe de resgate relatou duas coisas extremamente perturbadoras. Primeiro, apesar do sol escaldante da região equatorial, eles sentiram um frio anormal emanando dos corpos e do próprio convés do navio. Era como se uma onda de gelo tivesse passado por ali. Segundo, um cheiro estranho e adocicado pairava no ar. Uma mistura bizarra de amêndoas e metal queimado, que ninguém conseguia identificar. Decididos a rebocar o navio para o porto mais próximo para uma investigação completa, a tripulação do Silver Star amarrou cabos ao Ourang Medan. Mas assim que começaram a puxar, fumaça começou a sair do porão de carga, do compartimento número 4. A equipe de resgate mal teve tempo de cortar os cabos e se afastar quando uma explosão violenta rasgou o casco do Ourang Medan. O navio misterioso foi engolido pelas chamas e afundou rapidamente, levando consigo todos os seus segredos para o fundo do mar. Então, o que diabos aconteceu com o Ourang Medan? A explosão conveniente destruiu todas as evidências, deixando espaço para um universo de teorias, cada uma mais intrigante que a outra. A teoria mais pé no chão sugere que o navio transportava uma carga ilegal e perigosa. O cheiro de amêndoas remete a cianeto. Talvez o navio estivesse contrabandeando uma combinação de produtos químicos, como cianeto de potássio e nitroglicerina. Uma pequena infiltração de água do mar poderia ter reagido com a carga
liberando gás cianeto venenoso que asfixiou a tripulação em segundos. E depois, o contato com a nitroglicerina instável causou a explosão. Isso explicaria as mortes rápidas e a destruição do navio. Mas por que as expressões de terror? E o frio inexplicável? Outra teoria, um pouco mais ousada, fala sobre bolhas de gases tóxicos liberadas do fundo do oceano. A fossa de Sunda, perto do Estreito de Malaca, é geologicamente ativa. É possível que uma liberação súbita de metano ou outros gases tóxicos tenha envolvido o navio, roubando o oxigênio do ar e causando asfixia em massa. Isso poderia explicar a falta de ferimentos e a morte rápida, mas novamente não explica o terror congelado nos rostos da tripulação. Eles não pareciam estar apenas sufocando. Pareciam estar vendo algo terrível. Agora, vamos entrar no campo do inexplicável, que é onde a história fica realmente boa. Alguns pesquisadores do paranormal e teóricos da conspiração acreditam que o Ourang Medan foi alvo de um ataque de outro mundo. A ideia é que uma nave ou entidade alienígena teria sobrevoado o navio e usado algum tipo de arma sônica ou de energia que literalmente assustou a tripulação até a morte, ou que talvez tenha congelado seus corpos instantaneamente. Isso explicaria as expressões de horror, o frio anômalo e a falta de evidências físicas de um ataque. O inimigo era, de fato, invisível. A explosão poderia ter sido um mecanismo de autodestruição para apagar os rastros do encontro. E tem mais. Uma versão da história, publicada em um jornal italiano em 1953, sugere que o único sobrevivente do incidente foi encontrado em uma ilha, mas morreu logo depois de contar sua história a um missionário. Ele teria dito que a tripulação foi forçada a transportar uma carga secreta de ácido sulfúrico e que a maioria dos marinheiros morreu por causa dos vapores venenosos que vazaram dos contêineres mal vedados. Mas essa versão não explica a mensagem em código Morse, nem as expressões de pavor. O mais frustrante de tudo é a falta de registros concretos. Muitos historiadores hoje duvidam que o SS Ourang Medan tenha sequer existido. Eles argumentam que não há menção ao navio nos registros da Lloyd's of London, que cataloga praticamente todas as embarcações do mundo, nem nos registros de portos holandeses ou indonésios da época. O próprio navio que o resgatou, o Silver Star, também tem uma existência contestada em alguns círculos. Será que toda essa história não passa de uma lenda? Um conto de marinheiro que foi crescendo e se enfeitando ao longo das décadas? Uma creepypasta antes mesmo da internet existir? É possível. A primeira menção conhecida da história apareceu em uma série de artigos de jornal em 1948. A partir daí, ela foi recontada inúmeras vezes, cada versão adicionando um novo detalhe macabro. Mas se for apenas uma lenda, é uma lenda incrivelmente detalhada e persistente. E por que alguém inventaria algo assim? O mistério do Ourang Medan nos confronta com os limites do nosso conhecimento. Ele nos força a perguntar: será que realmente entendemos tudo o que acontece nos vastos e desolados oceanos do nosso planeta? A história nos deixa com mais perguntas do que respostas. O que a tripulação viu naquele momento final? Que força invisível foi capaz de congelar o terror em seus rostos para sempre? E o que estava escondido no porão daquele navio fantasma? Talvez o Ourang Medan seja apenas um conto de terror, mas talvez seja um vislumbre de uma verdade que ainda não estamos preparados para compreender. Uma verdade que repousa, junto com os corpos aterrorizados de sua tripulação, no fundo do Estreito de Malaca. A tripulação do Silver Star decidiu rebocar o Ourang Medan, mas assim que o navio fantasma começou a ser movido, um incêndio inexplicável explodiu em seu porão, originado de cilindros metálicos misteriosos. Em minutos, o fogo consumiu tudo, e o Ourang Medan explodiu afundando para sempre nas águas profundas, levando consigo todas as respostas. O relatório oficial: causa desconhecida. Mas os rumores se espalharam como fogo. Alguns diziam que o navio transportava gás letal experimental da Segunda Guerra, um resquício sombrio de pesquisas japonesas. Outros sussurravam sobre artefatos amaldiçoados, resgatados de templos submersos.
O mais arrepiante é o padrão das mortes. Corpos intactos, expressões de puro terror, todos mortos ao mesmo tempo, como se uma força invisível tivesse varrido o convés. Documentos militares confirmam o pedido de socorro, mas nenhum país jamais admitiu a existência do Ourang Medan. Um navio sem dono, sem origem. Um fantasma dos mares. Início com uma música misteriosa e sons de ondas do mar. Olá, exploradores do desconhecido, e bem-vindos a mais um episódio de Mistérios Invisíveis. Hoje, vamos navegar pelas águas sombrias de uma das lendas marítimas mais arrepiantes de todos os tempos, a história do navio fantasma Ourang Medan. Preparem-se, porque esta viagem vai testar os limites da sua imaginação e coragem. Tudo começa em uma noite quente de junho de 1947, no Estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. O silêncio da noite foi quebrado por um pedido de socorro desesperado, captado por vários navios na área. A mensagem, em código Morse, era fragmentada e caótica. Um operador a bordo de um navio holandês, o Ourang Medan, transmitia: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Possivelmente, toda a tripulação está morta. A mensagem continuou, cada vez mais confusa, até uma última, terrível transmissão. Eu estou morrendo. Depois, silêncio absoluto. A urgência da mensagem mobilizou o navio mercante mais próximo, o Silver Star. A tripulação, liderada pelo capitão Galloway, navegou a toda velocidade em direção às coordenadas fornecidas. Ao se aproximarem, encontraram o Ourang Medan à deriva, estranhamente silencioso sob o sol escaldante. Não havia sinais de batalha, nenhum dano visível no casco. Parecia um navio perfeitamente intacto, mas abandonado no meio do oceano. Uma sensação de mau presságio tomou conta da tripulação do Silver Star. Ao embarcarem no Ourang Medan, a cena que encontraram foi algo saído de um pesadelo. A tripulação inteira estava morta. Seus corpos estavam espalhados por todo o navio, na ponte, nas salas de máquinas, nos convéses. O que era mais chocante, no entanto, era a expressão em seus rostos. Todos, sem exceção, tinham os olhos arregalados, fixos no céu, com as bocas abertas em um grito silencioso de puro terror. Seus braços estavam estendidos, como se estivessem se defendendo de uma ameaça invisível. Até mesmo o cão do navio, um pequeno terrier, foi encontrado morto na mesma postura aterrorizada. Não havia um único ferimento visível nos corpos, nenhum sinal de violência. Era como se a alma tivesse sido arrancada de cada um deles em um instante de pavor absoluto. O oficial de comunicações ainda estava em seu posto, com os dedos congelados sobre o telégrafo, a mesma expressão de horror petrificada em seu rosto. O que poderia ter causado uma morte tão instantânea e terrível a uma tripulação inteira? O capitão do Silver Star, tentando entender a situação, decidiu rebocar o Ourang Medan até um porto próximo para uma investigação completa. Mas o mistério estava longe de acabar. Assim que prenderam os cabos de reboque, uma fumaça densa começou a subir do porão de carga número 4 do navio. A tripulação de resgate mal teve tempo de cortar os cabos e se afastar. Momentos depois, o Ourang Medan foi consumido por uma explosão violenta e afundou rapidamente, levando consigo seus segredos e seus mortos para as profundezas do oceano. O navio desapareceu sem deixar vestígios, como se o próprio mar quisesse apagar sua existência. O que aconteceu a bordo do Ourang Medan? O que aterrorizou sua tripulação a ponto de paralisar seus corações? A explosão foi um acidente ou uma tentativa deliberada de esconder a verdade? Essas perguntas ecoam há mais de 70 anos, transformando o Ourang Medan em um dos maiores enigmas náuticos da história. Décadas depois, mergulhadores e exploradores tentaram localizar os destroços do Ourang Medan. Missões foram organizadas, sonares vasculharam o fundo do mar, mas nada jamais foi encontrado. Nem uma âncora, nem um pedaço de casco, nenhum objeto que comprovasse sua existência. É como se o navio e sua tripulação tivessem sido completamente apagados da realidade.
Mas as lendas não morrem tão facilmente. Ainda hoje, pescadores da região do Estreito de Malaca relatam avistarem certas noites de mar calmo um grande navio sem bandeira que surge silenciosamente na névoa com todas as luzes apagadas. Ele aparece por um breve momento e, em seguida, desaparece tão rápido quanto surgiu, como uma miragem fantasmagórica. Alguns juram ter ouvido, vindo do nada, o mesmo código Morse desesperado, repetindo as últimas e assustadoras palavras: "Eu estou morrendo." Seria o fantasma do Ourang Medan, preso em um ciclo eterno de pânico e desespero? Diante da ausência de provas físicas, várias teorias surgiram para tentar explicar a tragédia. Cientistas e céticos propuseram a hipótese de um vazamento de gás tóxico. Acredita-se que o navio poderia estar transportando uma carga perigosa e não declarada, como cianeto de potássio ou nitroglicerina. Um vazamento desses produtos químicos, ao entrar em contato com a água do mar, poderia ter liberado um gás venenoso, como o cianídrico, que causa asfixia rápida e convulsões, o que poderia explicar as expressões de terror. A explosão subsequente poderia ter sido causada pela instabilidade da carga. No entanto, essa teoria tem suas falhas, porque não havia registro oficial de tal carga. E como o gás teria se dissipado a tempo de permitir que a equipe de resgate do Silver Star explorasse o navio sem ser afetada? Nenhum dado concreto jamais comprovou essa hipótese, deixando-a no campo da especulação. Outros pesquisadores do paranormal sugerem uma explicação muito mais bizarra. Eles afirmam que a tripulação do Ourang Medan foi vítima de um campo eletromagnético anômalo. Essa teoria compara o evento aos misteriosos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Supostamente, essas anomalias podem gerar frequências que desestabilizam o corpo humano em um nível celular, paralisando o coração instantaneamente e causando alucinações terríveis, o que explicaria as expressões congeladas de pavor. Seria possível que o navio tenha atravessado uma zona morta sobrenatural no oceano? Mas a teoria mais fascinante e assustadora de todas é a que sugere que o Ourang Medan nunca foi um navio comum. Alguns acreditam que ele era, na verdade, uma embarcação de testes secretos, talvez parte de um projeto militar clandestino como a Unidade 731. A missão? Tentar estabelecer comunicação com consciências de outro plano, usando a vasta e desolada extensão do oceano como um amplificador psíquico. Nessa visão, a tripulação não teria sido apenas vítima de um acidente, mas sim de um experimento que deu terrivelmente errado. Talvez eles tenham conseguido abrir uma porta, mas não para o céu. Talvez o que eles contataram do outro lado foi algo tão aterrorizante, tão além da compreensão humana, que a simples visão ou presença dessa entidade foi suficiente para extinguir a vida de todos a bordo instantaneamente. Isso explicaria o terror absoluto e a morte súbita, além da necessidade de destruir todas as evidências com a explosão. O mar, afinal, guarda mistérios mais antigos que qualquer civilização humana, segredos que talvez nunca devêssemos tentar descobrir. E talvez em algum ponto esquecido do oceano, as vozes da tripulação do Ourang Medan ainda ecoem, presas entre o nosso mundo e o próximo, pedindo socorro por toda a eternidade. O que você acha que aconteceu? Um acidente químico, um fenômeno paranormal ou um experimento proibido que abriu um portal para o inferno? Deixe sua teoria nos comentários. Se essa história te fez arrepiar e questionar os mistérios que se escondem sob as ondas, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também ama um bom mistério. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o nosso próximo episódio vai mergulhar ainda mais fundo no invisível. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Este é o Mistérios Invisíveis. Até a próxima.